E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, vamos ver uma das partidas mais brilhantes da Copa do Mundo 2021, jogada entre o norueguês Magnus Carlsen contra o russo Vladimir Fedoseev. Essa daqui que com certeza é uma das partidas também mais brilhantes, mais geniais da carreira do Magnus Carlsen. Uma partida que ele apresentou uma ideia de meio jogo que eu me arrisco dizer que nem o Stockfish, nos melhores dias dele, não encontraria a linha que o Magnus jogou nessa partida. Uma partida que faz jus ao apelido deste norueguês, que é o Mozart do xadrez. Porque o que ele fez no tabuleiro nessa partida não é só um jogo, não são só lances, isso daqui é arte, com toda a certeza do mundo. Então te segura na cadeira, aperta o cinto, prepara a pipoca e vamos a esta obra de arte agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o russo Vladimir Fedoseev contra o norueguês Magnus Carlsen, e o Fedoseev começa a partida com D4, peão da dama, cavalinho F6 é a escolha do Magnus Carlsen, a partida segue com C4, e G6, o Magnus aqui, ele escolhe jogar com o bispo em fianqueto. A gente vai ver que essa partida vai acabar transpondo para uma Índia do rei, tá? E nessa posição já vem o primeiro lance interessante da partida, o russo agora joga aqui o lance H4, que é uma ideia super ousada, muito interessante, tá nessa posição, já traz esse tema de um dia tentar abrir aqui a coluna H. Inclusive, na entrevista que acontece depois da partida, o Magnus comentou que ficou muito feliz do Fedoseev escolher essa variante. É uma boa variante, mas o que o Magnus gostou é que a partida tinha o espírito de luta, e era isso que o Magnus queria. Então a partida segue agora com o lance bispo em G7 jogado pelo norueguês, cavalo em C3, D6 e E4, e eles estão jogando sim a Índia do rei aqui nessa posição, onde as brancas conseguem um super centro de peões, e a ideia das pretas vai ser combater esse centro à distância. Cavalo C6 é a escolha do Magnus Carlsen, provocando aqui o D5, que é o lance que o Fedoseev fez, e cavalo em E5 seguido de bispo em E2, onde o Fedoseev desenvolve uma peça, e a ideia dele é controlar esse cavalo central na casa de E5. Outro lance que a gente pode pensar aqui seria jogar o lance F4. Parece que o cavalo vai acabar ficando mal, mas não, esse lance seria um erro, tá? Porque o Magnus teria aqui o lance cavalo G4, e o cavalo fica num posto avançado super bem defendido pelas peças, e agora não tem mais peão para expulsar esse cavalo daqui. Inclusive as pretas ficariam melhores nessa linha. Então o Fedoseev joga aqui um lance mais sólido, um lance mais correto, bispo em E2 e H5 é a ideia do Magnus Carlsen, limitando qualquer expansão rápida das brancas aqui na ala do rei. Bispo em F4, o Fedoseev desenvolve uma peça, fica de olho no cavalo, mas claro, o russo aqui ele não quer quebrar o par de bispos, né, dando bispo por cavalo. O Magnus joga com roque que protege o rei dele, cavalo em F3, agora botando muita pressão em E5, e agora sim vem uma simplificação aqui, cavalo por F3, e aqui começa o segundo lance interessante da partida, porque nessa posição o russo ele captura com o peão de G. Ele dobra os peões, mas tem uma ideia bem interessante de ataque futuro aqui na coluna G, né? Então ele vai jogar a torre G1 e tentar atacar o rei do Magnus Carlsen. Existe uma teoria estratégica, né, que diz, quando o teu adversário quer te atacar na ala, o que tu deve fazer? Romper em El centro, e é o lance do Magnus aqui, C6. Ele começa a tentar romper o centro das brancas. Dama em D2, um lance interessante do Fedoseev, né? Tá ameaçando jogar bispo H6 aqui para simplificar um dos defensores do roque. O Magnus vai defender essa ideia no próximo lance, depois de capturar aqui o peão central de D5. Então a partida segue com C por D5, e agora vem aqui o lance rei H7, segurando a ameaça das brancas, e a partida segue com A4. O russo agora começa a ganhar espaço na ala da dama, e cavalo D7, e aqui começa a obra divina de Magnus Carlsen. Esse lance, ele aparentemente traz a ideia que o Magnus vai querer invadir as casas escuras, né? Já que tá tudo ativo aqui, o cavalo, o bispo, as casas escuras estão um pouquinho mais fragilizadas, mas não, essa é uma das ideias do Magnus Carlsen, mas não é a ideia principal, e a gente vai ver que a ideia principal do Magnus aqui é de uma genialidade inacreditável. Por quê? Depois do lance A5 jogado pelo Fedoseev, F5 é a ideia do Magnus Carlsen. Por isso que ele tirou o cavalo, ele quer mandar o peão para cima e ganhar espaço na ala do rei, mas a ideia dele é muito mais profunda do que isso. A gente vai ver que uma das ideias do Magnus Carlsen vai ser deixar a dama do Fedoseev absolutamente fora de jogo. Como, Rafael? Vamos acompanhar que vai ficar tudo claro nos próximos lances.
Torre A3 é o lance do Fedossev nessa posição, um lance bem criativo também, traz três ideias esse lance, tá? Pela minha análise. A primeira delas é defender aqui o ponto de C3, ele pode ter a ideia também de trazer suporte aqui pro ponto de F3, já que o Magnus tem um tema, né, de tentar abrir aqui a coluna F. E outra ideia que também tá obscura por trás do Torre A3 é que o Fedossev pode ter ideias aqui de jogar o lance B4 para ele não ter problemas com a torre estando ali na mesma diagonal do bispo. Então essas três ideias estão ali mais ou menos fazendo sentido com o Torre A3 do Fedossev. O Magnus agora faz um lance natural, coloca o cavalo numa casa centralizada, fica de olho ali no ponto de F3, por isso traz essa ideia de Torre A3 também. E agora, depois de Bispo E3, vem aqui um lance que nem o Stockfish, nos melhores dias dele, sonharia em fazer, que é o lance F4. Aqui começa a obra de arte do Mozart do xadrez. Ele tá gambitando um peão, claro, com a ideia de abrir a coluna F, mas é muito mais profundo do que isso. Porque depois de bispo por F4, bispo D7 é a ideia do Magnus, ele desenvolve mais uma peça, a partida segue com cavalo em D1, e agora vem o desfecho da preparação do plano do Magnus Carlsen. Torre por F4, ele sacrifica a qualidade, e aqui é que começa que o ser humano, né, uma pessoa normal como nós, começa a entender o que o Magnus Carlsen está fazendo aqui. Dama por F4 é a escolha do Fedossev, bispo H6, e agora a dama está atacada, dama G3, e observem que a dama do Fedossev agora está trancada aqui na ala do rei, muito trancada, com poucas casas. A dama absolutamente vai ficar fora de jogo. Ainda existe uma ameaça do russo de jogar F4 para liberar a dama, mas o Magnus diz não, e joga aqui o lance dama F8, tava tudo calculado. Cavalo em E3, bispo em F4 e dama G2, e olha lá. A dama basicamente tem 3 casas aqui que ela pode ficar andando, mas nada mais do que isso. O bispo limitou a dama, o bispo de D7 também. A dama não tem perspectivas tão grandes de ataque, já que o cavalo tá defendendo a casa de G6, caso venha temas assim, né? O cavalo segura a casa de G6, e a dama aqui, ela tá dominada. Olha o que este norueguês faz com o xadrez, hein? Torre C8, o Magnus agora começa a lutar pela coluna C. Torre C3, torre por C3, B por C3 e dama C8. E como a dama do Fedossev está fora de jogo, o Magnus pode fazer o que ele quiser aqui na ala do rei, que está absolutamente exposta, né? Então o Fedossev joga agora o lance C4, o Magnus estava ameaçando tomar um peão. E de novo, o Magnus aqui acerta o lance mais fino dessa posição, que é o lance B5, um lance genial também, querendo abrir linhas aqui para a dama poder jogar, né? Então o Fedossev é aquele captura de passagem, tá? O peão de B. A por B6 é a ideia do Magnus Carlsen, e nessa posição o Fedossev comete um erro aqui, que é o lance dama G1. O plano do russo é passar o rei aqui para casa de G2, mas esse plano não funciona, porque o Magnus joga aqui o lance dama 8, e depois de rei F1, querendo escapar com o rei, o Magnus joga dama 2 e diz nada disso, meu guri. Se o rei vem para casa de G2, tá caindo aqui o bispo. E esse foi o erro do Fedossev aqui nesse final, né? Inclusive, é bem interessante isso, porque depois dessa captura, o lance mais fino pro Fedossev aqui, ao invés de dama G1, que acabou sendo um erro, seria jogar rei F1. Com a mesma ideia, mas essa ideia acaba funcionando, porque observem, se o Magnus jogasse nessa posição o lance dama 8, com o mesmo tema de atacar o bispo, o Fedossev teria rei G1 rápido, e agora se vem dama 2, ele pode jogar dama F1, e ele conseguiu fazer o plano que ele queria proteger o rei, só que de uma maneira onde o bispo não fica caindo. Então por isso que acabou sendo um erro, né, o lance dama G1. Porque agora ele não consegue ter esse tempo de jogar o rei em proteção, né? O Magnus jogou dama 8, ele aproveitou esse momento, o rei F1, dama 2, e agora o rei fica escravo da defesa do bispo aqui em E2. A partida segue agora com o lance cavalo G2, e aqui vem outra sutileza do Magnus Carlsen. Um dos planos é ameaçar aqui, né? O lance do Fedossev ataca o bispo em F4, mas também defende a casa de E1, caso venha algum cheque aqui na fileira do fundo. E o Magnus jogou, ele jogou dama 1, cavalo E1, e agora ele joga o lance dama B2 de novo, impedindo que o rei possa sair, que senão cai o bispo. Ele sempre se apoia em cima desse tema tático. Cavalo G2, em cima da mesma ideia. Dama C1, de novo forçando o cavalo a voltar para a casa de E1, e agora dama D2. E alguns de vocês podem estar se perguntando, bom, o Fedossev pode repetir a mesma ideia, né? Joga com o cavalo G2, atacando aqui o bispo. Não foi o lance jogado, porque o Magnus defendeu essa ideia. Ele veio com a dama aos pouquitos, né? Sempre defendendo essa ideia. Se jogasse cavalo G2, agora seria um erro grave, tá? Do Fedossev, porque o Magnus teria aqui o lance cavalo em D3, e é muito forte esse lance. Se tomar aqui, então eu tô tomando de cavalo, né? Se tomasse, eu teria cavalo por. E agora não tem mais como se livrar das linhas de mate aqui.
Eu tô ameaçando tomar o bispo, tô ameaçando jogar com cheque com dama C1, teria que cobrir de bispo e tá tomando mate, o cavalo tá segurando a casa de G2, e agora a mesma ideia que funcionava antes já não funciona mais. Então o Magnus sempre tem um antídoto pra tudo. Então depois de dama D2, o Fedosseev joga aqui o lance dama G2, ele não pode tirar o cavalo, tá ficando aqui como a gente chama em Zug, onde ele não tem lances úteis. E nessa posição o Magnus então começa a melhorar o rei dele. Ele joga rei G7, torre G1, botando uma pressão em G6, mas G6 está muito bem defendido pelo cavalo em E5. Rei F8, o Magnus segue melhorando o rei dele. Dama H1 é o lance do russo, e agora vem aqui um lance de ruptura super interessante, E6. O Magnus percebe que nessa posição todas as peças dele estão jogando, menos o bispo de D7. Então agora ele quer ativar o bispo e joga aqui o lance E6, que é uma ruptura sensacional, muito interessante. Ele quer tomar em D5. Depois de torre G3, o russo agora tá tentando devolver a qualidade aqui, né? O Magnus tá com qualidade a menos, mas as peças dele jogam mais. Então o Magnus não vai fazer bispo por G3, porque o bispo dele joga muito mais do que a torre do russo. Ele captura aqui o peão central, que era a ideia dele quando ele jogou E6. E esse lance é muito interessante. Por quê? Se tomar com o peão de C, tá passando agora o peão de B. Tá apoiado aqui pelo bispo. O bispo tá jogando, né? E se tomar com o outro peão, que foi o lance jogado pelo russo, o Magnus joga bispo F5 e ativou a última peça que faltava. E agora, como que as brancas seguem? Torre G1 foi jogada aqui pelo Fedosseev, ele não tem lances, né? Rei F7, o Magnus dá mais suporte aqui, melhora mais ainda a posição do rei dele, e agora vai começar a botar as peças pra jogar, né? Torre G3, de novo ofertando a troca das torres, o Magnus não quer tomar essa torre, joga aqui o lance cavalo D7, que traz ideias de jogar o lance cavalo C5, só que agora o Fedosseev, ele força o Magnus a retomar a qualidade, né? Porque ele joga aqui o lance torre G5, ele tá dizendo, tudo bem, tu não quer tomar minha torre, então eu vou tomar esse bispo aqui e não tem mais discussão. Então o Magnus aqui ele fala, tudo bem, se tu me insiste, né, ele faz bispo por G5 e depois de H por G5, cavalo E5, o Magnus volta o cavalo para a casa central, ele tinha tirado o cavalo para levar para C5, o Fedosseev forçou ele a tomar a qualidade, ele volta o cavalo para o centro e nessa posição o russo ele abandonou a partida, o Fedosseev aqui ele largou de mão, porque tá totalmente trancado, tá? Não tem como continuar jogando aqui. O bloqueio que o Magnus fez, ele é incrível, sensacional. Uma continuação possível aqui pro Fedosseev, tá? Se a gente quiser entender por que ele abandonou, seria o lance dama H4, tentando buscar algum tipo de atividade. Dama em C1, e esse lance ele é bem chato, porque ele crava o cavalo. Fica de olho aqui no peão de C4, ameaça cavalo D3. Teria que jogar aqui o lance dama H1, e agora cavalo por C4. E as brancas estão absolutamente perdidas, porque o Magnus ganha mais um peão. O peão de B agora ele tá passado, o cavalo tá cravado, a dama tá fora de jogo. Não tem como jogar essa posição, tá totalmente perdido aqui. O peão de G5 tá caindo também. Então as brancas estão totalmente dominadas aqui. E o Fedosseev admitiu isso e abandonou essa partida. Com certeza, uma das partidas mais brilhantes da carreira do Mozart do xadrez, esse gênio que é o norueguês Magnus Carlsen. Tá lá então, pessoal. Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão e até os próximos vídeos!